Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao conteúdo da nossa segunda aula. E para essa segunda aula nós vamos fazer uma série de plantas, e a ideia de fazer uma série de plantas é justamente para que o aluno consiga massificar bem o conceito de construção de um ambiente. É muito importante porque nada acontece, né, num projeto de interiores se nós não conseguirmos executar as plantas, né, desenvolver o projeto delas. Então, nessa videoaula, nessa sequência de videoaulas, serão 7 vídeos, né, para essa segunda aula. Cada vídeo nós vamos executar uma planta diferente. Eu vou disponibilizar o arquivo das plantas lá no Teams para vocês. E a cada arquivo que eu for fazendo, eu vou tecer uma série de comentários adicionais sobre funções. Então é muito importante vocês acompanharem todos, e é muito importante nesse primeiro momento vocês executarem as plantas de acordo com a sequência que eu passar para vocês. A partir do momento que vocês começarem a se acostumar com a ferramenta, conseguir ter uma autossuficiência com relação ao SketchUp, daí sim vocês podem executar da melhor forma, né, da forma que vocês acharem mais confortável. Nessas primeiras plantas, então, vocês vão ver que eu vou fazer um vídeo para cada uma, e a partir dos próximos exercícios, tá? A partir da 7ª planta, daí vocês vão verificar que eu só passo a planta. Daí eu não vou fazer um vídeo, porque a ideia daí é a prática mesmo, né, para que vocês possam experimentar. Vamos lá então, pessoal. A primeira planta que nós vamos executar vai ser a planta 01, tá? Ela está disponível no Teams para vocês. Vocês vão verificar que eu tenho as cotas aqui, ó, tudo certinho das plantas. Eu tenho a legenda de aberturas, então aqui eu tenho 2 aberturas, uma porta e uma janela. E aqui eu tenho, ó, o P1, que seria uma porta de 80 por 2,10. Aqui eu tenho uma J1, que seria uma janela de 2 folhas, com 1,400 por 1,20 de altura. E esse Hzinho aqui, pessoal, ele representa o peitoril da janela, que seria aquela medida inferior dela. Aqui eu tenho toda a sequência, os passinhos que vocês vão ter que traçar até vocês chegarem à conclusão dessa plantinha aqui. Então vamos lá? Eu vou deixar ela aberta aqui e eu vou alternando sempre com o Alt Tab aqui no meu computador, para que a gente possa ver passo a passo dela, tá? Se vocês conseguirem, eu acho que uma situação que seria bem interessante seria se vocês conseguissem imprimir essas folhas, né? Esses arquivinhos aí, para que vocês consigam executar de uma forma mais confortável aí. Beleza? Vamos lá então. Aqui eu estou com o SketchUp aberto, ele já está com aquelas ferramentinhas que nós ativamos na aula anterior, né? E a partir dela nós vamos começar então a construção. Então reparem aqui, pessoal, que o primeiro passinho que eu peço para vocês é que vocês salvem o arquivo. É muito importante salvar o arquivo no SketchUp, tá? Então eu venho em arquivo, salvar, eu vou colocar o nome do arquivo de planta 1. E esse arquivo aqui, opa, deixa eu só colocar uma extensão desse arquivo aqui, eu vou colocar planta 1, a letra A aqui, eu já tenho um arquivo com esse nome aqui, tá? Vou dar um salvar. E é muito importante também, pessoal, vocês criarem pastas no computador de vocês para que vocês consigam organizar melhor os projetos, tá? Uma dica aí para a organização de vocês. O próximo passo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou alternar aqui a minha vista. Então o próximo passo é verifica a unidade de medida, janela, infomodelo, unidades. Então o que eu quero dizer? Que vocês têm que vir em janelas, informações do modelo, unidades, verifique se está decimal cm, 0,cm, ok? Verificou assim, se não tiver, né, é só alternar, vamos supor que tivesse milímetro, ó, só vem aqui em cm e alterna aqui. Depois, vou alternar novamente aqui, faça uma vista de alto, tá? Então eu vou vir nessa casinha aqui, ó, vista de alto, e vou dar um cliquezinho. Alguma situação, pessoal, se vocês estiverem com o personagemzinho, nós não vamos utilizar ele. Eu vou deletar ele aqui, tá? Só selecionei ele, apertei a tecla Delete. Então, cliquei na vista de alto, e aqui, vamos para o próximo passo. Com o Pan, a função Hand, ajuste a vista no quadrante 2. Lembre, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Então, esse é o quadrante 2. Então, eu pego a minha mãozinha aqui, ó, vou puxar ela para que eu tenha a vista predominante aqui do quadrante 2, ok? Barrinha de espaço, eu saio do comando Hand. O outro passo é faça as linhas internas do ambiente com a ferramenta Line. Então, as linhas internas do ambiente são essas medidas que eu estou passando para vocês aqui, ok? Então vamos lá. Eu vou selecionar a letra L, vou dar um clique apenas inicial, ele não é um clique pressionado, tá? É um clique só. Eu vou apontar para cima aqui no eixo verde
Só vou alternar aqui para ver a medida, então é 450. Então digito 450 e dou um Enter. Agora eu simplesmente aponto, sem clicar para a direita, verifico que a medida é 320 e dou um Enter. Aponto para baixo, no eixo verde, a medida de 100, Enter. Aponto para a direita, a medida de 140, essa parede, 140, Enter. Aponto para baixo, a medida de 350 e dou um Enter. Aponto para a esquerda, medida de 460 e dou um Enter. Com isso, eu estou com as linhas internas prontas. Como ele fez a conexão aqui, vocês vão verificar, vou apertar a barrinha de espaço, vocês vão verificar que eu tenho uma face aqui, ok? E a partir dessa face, eu vou utilizar agora um outro comando para eu ter a espessura das paredes, conforme o último vídeo que eu mandei para vocês, tá? Então a parede ela tem 15, né? Então eu vou selecionar aqui a ferramenta de offset, só recapitulando aqui com vocês, ó. Faço as linhas internas, e eu passo 6, ó, com a ferramenta offset, faça a espessura das paredes. Então, F de offset, ela vai habilitar essa funçãozinha aqui, ó, a letra F. Dou um clique no meio do ambiente e puxo para fora, pessoal. É muito importante isso. As minhas medidas que eu estou passando para vocês, é referente à medida interna. Então, eu vou puxar para fora, vou digitar 15 e vou dar um Enter. Barrinha de espaço para sair do comando. Então já estou aqui com a espessura das paredes certinhas. Próximo passo. Com vários cliques, selecione a face e inverta a face. O que eu quero dizer aqui? Ó? Você vai dar 3 cliques ou mais, né? Eu falo vários assim, porque você vai clicar até selecionar tudo. Ó. Reparem que está tudo azul. Vou clicar com o botão direito e vou nessa opção aqui, ó, inverter faces. Repare que a face que eu estou aqui é uma face cinza. Quando eu inverto a face, ela fica essa face branquinha. Mais pra frente vocês vão entender a importância dessa ação. Porém, nesse primeiro momento, eu gostaria de deixar isso como uma regra, tá? Fez as paredes, fez a espessura, dá vários cliquezinhos e invertam a face. O próximo passo aqui, angule a vista com o Orbit para push-pull pé direito. Então o que eu quero dizer aqui? Eu quero que vocês angulem a vista dessa forma aqui. Lembrem de tomar cuidado para não angular de uma forma muito brusca. E aqui, ó, eu consigo perceber que a linha azul está indo para cima, então é a angulação certa, tá? Eu seleciono a face aqui, ó, que eu quero puxar, que é a face das paredes. Digito a letra P, que ativa esse comando aqui, ó, push-pull. Dou um clique apenas, movimento para cima e agora eu vou digitar o pé direito, tá? O pé direito desse ambiente é 250, então eu aponto para cima, 250 e dou um Enter. Barrinha de espaço para sair do comando. Com isso, pessoal, já estou com as minhas paredes prontas. Agora vamos para o próximo passo. Com a trena, faça a marcação das medidas das aberturas. Então eu vou ter que marcar as aberturas aqui. Então vamos verificar, vamos começar com essa parede. Então aqui eu tenho uma boneca de 10 centímetros e eu tenho uma porta P1. A P1 é uma porta de 80 por 2,10. Então com base nessas medidas eu já consigo executar essa abertura. Então vou angular minha vista aqui, ó. Posso utilizar a mãozinha, né, para puxar um pouquinho mais, posso dar um zoom. E agora, pessoal, nós vamos pegar essa função aqui, ó, a trena, tá? Lembre que pode digitar a letra T de trena. Clica nessa linhazinha aqui, mas lembre, não clique nas pontas, tá? Clique em qualquer ponto, menos nas pontas. Ah, e outro ponto, evite o midpoint também. Então vamos pegar mais ou menos aqui, ó, um clique, movimento para a esquerda, digito 10, que é a medida da boneca. A partir dela, eu clico, puxo mais uma vez, digito 80. De baixo para cima, eu faço uma guia de 2,10. É importante ver a guiazinha. Vou dar uma barrinha de espaço aqui, ó, letra T. Vou puxar para cima, ó, 210, Enter. Então, já fiz a minha marcação. Vamos para o próximo passo aqui, ó. Depois de fazer a marcação, com um retângulo, crie uma face nas marcações. Então, aqui eu tenho uma face só, mas eu tenho que criar uma face aqui dentro, tá? Então, eu vou digitar a letra R, que ativa esse comando aqui, que é o retângulo. Vou clicar nessa interseção, vou fazer uma movimentação diagonal, levando até essa interseção aqui. É importante pegar bem certinho, tá? Barrinha de espaço, reparem que agora eu tenho duas faces aqui. Vamos para o próximo passo. Com a ferramenta Push-Pull, faça um furo para a abertura. Então como que eu faço esse furo para a abertura aqui? Ó? Eu digito a letra P, que é a ferramenta, dou um clique nessa face aqui, nessa face interna, e olha só, lembrem da dica que eu dei na última aula. Se tiver com dificuldade de furar assim, é só levar o cursor bem na linhazinha aqui, ó. Reparem que eu estou apontando para ela, ele faz um quadradinho vermelho, né?
dou um cliquezinho, ó, com isso já estou com a furação certinha aqui. Barrinha de espaço, vamos para o próximo passo. Aqui eu já estou falando já para fazer o grupo, né? Mas vamos fazer a outra abertura, tá? Então, vou angular minha vista aqui, vou utilizar a mãozinha, ó. Puxar para cá, vou angular. E aqui eu sei que eu tenho outra abertura. Vamos ver a medida da abertura? Ela tem 1,40 e ela está a partir de 1,30 aqui. Ela é uma J1, a J1 tem 1,40 por 1,20 e um peitoril de 90. Então vamos verificar aqui, ó. Vamos puxar primeiro uma treninha, ó. T de trena. Pego dessa parede, puxo para cá com 130. A partir dela, uma trena com 140. Uma de baixo para cima, que representa o peitoril, de 90. Uma a partir do peitoril para cima, com a altura da janela, que é de 1,20. Então, 120, Enter. Barrinha de espaço, R de retângulo. Então, eu vou pegar nessa interseção, vou levar até essa interseção. Barrinha de espaço, seleciono aqui, P de puxar e empurrar. Vou angular minha vista aqui, ó, porque eu posso fazer aquela diquinha que eu dei para vocês. Então, movimento ela para dentro, aponta aqui ó, na linhazinha de fora, ó, um cliquezinho só, e você consegue a furação. Pessoal, reparem que as minhas guias, elas são todas no projeto aqui. Como que eu posso apagar essas guias? Eu posso digitar a letra E de Eraser, que seria a borrachinha, e eu posso pressionar o meu botão esquerdo e passar por cima dela. Eu consigo deletar. Mas se vocês quiserem deletar tudo de uma vez só, peguem a dica aí, ó. Nós vamos em editar, vamos na opção excluir guias. Ele vai excluir todas as guias de uma vez só. Então torna o nosso processo um pouco mais fácil, né? Voltamos aqui, finaliza o processo e cria um grupo do ambiente com 3 cliques ou mais. Então como que eu vou criar um grupo desse ambiente aqui, ó? Eu vou selecionar várias vezes, ó. Tem que estar tudo selecionado. Botão direito e vou criar um grupo. Então, com isso, eu já posso movimentar, já posso construir alguma coisa aqui em cima que eu sei que não vai fazer aquele efeito que eu mostrei no último vídeo, né? Que eu construí aquele ambiente lá. E, então, é muito importante fazer o grupo nesse momento, tá? Agora, pessoal, nós vamos para a inserção das aberturas, tá? Nós temos já a marcação das aberturas, né, com os furos, e agora a gente vai fazer a inserção delas. No primeiro momento, eu vou disponibilizar para vocês um arquivo que já tem todas as aberturas que nós vamos utilizar nos nossos projetos. Eu vou compartilhar com vocês esse arquivo do Teams, e agora eu vou mostrar como que vai ser a inserção, né, como que vocês vão importar esse arquivo para dentro desse projeto que nós estamos trabalhando, ok? Primeiro passo, pessoal, vocês têm que baixar o arquivinho lá do Teams no computador de vocês. A partir do momento que você baixou esse arquivinho lá do Teams, agora nós vamos na opção de arquivo, nós vamos na opção de importar e você vai localizar a pasta onde você salvou esse arquivo. No meu caso, esse arquivo ele está aqui, ó, na minha área de trabalho, é esse arquivo, Aberturas Planta 001. Eu vou importar. O que pode acontecer às vezes, quando você vai na opção de abrir no SketchUp, ele pode estar mencionando aqui outro tipo de arquivo. Eu vou dar um exemplo. Ó. Vamos supor que ele tivesse com esse arquivo 3ds. Repare que não aparece nada para mim aqui, porque eu não tenho nenhum arquivo 3ds aqui. Então é necessário, na opção de abrir, mudar aqui a opção de extensão de arquivo que você pretenda inserir no projeto. Como o arquivo que eu quero inserir é um arquivo do SketchUp, eu venho nessa opção, ó, Arquivos do SketchUp SKP. Dou um cliquezinho, ele vai mostrar tudo que eu tenho de SketchUp aqui, e agora eu venho aqui, ó, nessa opção, Aberturas, Planta 001, e vou importar. Olha aí, pessoal, tá aqui todas as aberturas. Quando você importa esse arquivo, ele vem tudo num grupo, né? Então eu não consigo selecionar de forma individual os itenzinhos para fazer a inserção aqui dentro. Então como que eu vou proceder? Eu vou clicar com o botão direito, vou na opção desassociar, tá? Desassociar. Beleza, desassociei, agora eu posso selecionar item a item para fazer a inserção aqui. E agora, pessoal, nós vamos ter que ter um certo critério para fazer a inserção desses itens, porque nós vamos utilizar algumas funçõezinhas que nós não vimos na primeira aula. Então eu vou passar para vocês aqui, tá? Então, primeiro exemplo, ó, eu vou criar um retângulo no chão, vou subir esse retângulo aqui, vou clicar várias vezes, selecionei tudo, botão direito e eu vou criar um grupo. Como que eu faço para aumentar ou diminuir esse item no SketchUp? Para fazer isso, eu vou ter que utilizar essa função aqui, ó, a função de escala, tá? Eu vou clicar na escala e reparem, pessoal, que aqui como que vai funcionar o processo de aumentar ou diminuir.
Se eu clico nesses das pontas, reparem que ele diminui ou ele aumenta o item numa proporção, tá? Isso vai acontecer em todas as pontas, ó. Qualquer ponto que eu clique, ele vai fazer esse tipo de situação. Se eu clico, por exemplo, nesse daqui, ó, no meio, e faço a movimentação, ó, ele aumenta e diminui o item, mas distorcendo os eixos, né? Eu não recomendo fazer utilizar esse tipo de ponto quando vocês estiverem utilizando aberturas, por exemplo. Quais seriam os pontos ideais para que a gente possa fazer o dimensionamento de uma peça que ela não seja de forma proporcional, que a gente consiga aumentar e diminuir num eixo específico? Nós vamos utilizar sempre esses do meio, tá? E repare que quando eu clico num, ele já tenta ligar com o pontinho lá do outro lado, tá? Então reparem que aqui, ó, eu consigo diminuir, por exemplo, só a largura. Se eu for nesse da frente, ó, a profundidade. E se eu for nesse de cima, eu consigo mexer na altura. Então nós vamos utilizar esse recurso para fazer a manipulação das dimensões dos itens, para colocar dentro dos vãos, tá? Então, vamos lá. Vou deletar aqui. Vou aproximar aqui, ó, melhorar minha vista, né? Fazer uma vista de fora aqui. Então aqui eu tenho uma porta e aqui eu tenho um vão. Só que visivelmente essa porta está bem maior que o vão. Se eu for colocar ela agora lá, reparem que eu vou utilizar aquela regrinha que eu passei para vocês de clicar no cantinho, ó. Clico bem nesse cantinho e levo bem nesse cantinho. Ó, é bem perceptível que ela está bem maior, tá? Então qual que é a minha sugestão aqui para vocês? Num primeiro momento, nós vamos selecionar esse item, vamos digitar a letra S, que ela ativa o comando Scale, tá? Escala. E eu vou pegar nesse do meio aqui, ó, mas tem que ser bem certinho no do meio, tá, pessoal? Nós vamos diminuir ela, tá? Assim. E nós vamos diminuir um pouquinho na altura também. Nós deixamos ela menor que o vão, tá? Feito isso, agora eu posso digitar a letra M, de mover, seleciono, né? Digito a letra M de mover, clico nesse cantinho aqui e vou levar até esse cantinho aqui, ó. Então eu já tenho ela posicionada, porém, visivelmente ela está menor, né? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos aumentar ela dentro desse vão, porque nós podemos utilizar o próprio vão como referência para fazer essa situação de dimensionamento, tá? Então como que vai funcionar? Eu seleciono a porta, digito S de escalar, eu vou angular minha vista de uma forma que eu consiga ver esse pontinho do meio aqui, ó, tá? Eu clico nesse pontinho e eu vou arrastar até a linhazinha que eu quero que ela pare. Só que se ficar muito difícil de apontar aqui, olha só uma dica, vocês podem apontar lá em cima, lá no cantinho, ó. Ele vai dar como extremidade do grupo, você pode dar um cliquezinho e com isso nós já estamos com a nossa porta encaixada. Agora eu vou fazer a mesma situação, só que na altura. Então é interessante fazer uma manipulação da câmera aqui, ó, para que eu consiga ver a parte de baixo. Eu clico nesse do meio, tá? Repare que tem 3, eu vou clicar nesse do meio aqui. Cliquei, eu vou apontar aqui para o cantinho da parede e dar um cliquezinho. Com isso, já estou com a porta tanto na altura quanto na largura bem certinha. Barrinha de espaço e está feita aqui a inserção. Só que se eu for do outro lado, reparem aqui que a minha porta ela tem uma profundidade maior que a minha parede. Então eu vou ter que utilizar o S de escalar. Eu clico nesse agora aqui, ó, nesse central. Eu começo a diminuir, mas olha onde que eu vou apontar, pessoal. Aponto para a parede, tá? Apontei para a parede aqui, ó, dou um cliquezinho, barrinha de espaço. Agora sim estou com minha porta 100% posicionada, ok? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a janela dentro daquele vão lá. Eu vou pegar essa janela de 2 folhas, vou movimentar aqui, ela mais próxima assim, ó, tá? Pode ser até por fora, tá? Aqui. E o primeiro passo que eu tenho que fazer, pessoal, é rotacionar essa janela. Reparem que essa janela ela está num ângulo diferente do plano que eu preciso inserir ela aqui. Como que eu vou fazer essa rotação? Eu vou angular minha vista, ó, angulo minha vista, e reparem que quando eu digito a letra M, no itemzinho, ó, letra M, ele libera os maisinhos, que quando você aproxima o mouse, ele vai liberar para você um transferidor, tá? Esse transferidor, ele serve para fazer rotações, e ele vai permitir rotações em todos os eixos, ó. Você pode rotacionar ele assim, você pode rotacionar ele aqui por cima, né? Para definir um ângulo, tá? Você pode fazer com o mouse mesmo, ou você pode digitar aqui o ângulo que você queira. Por exemplo, ó, eu vou pegar a rotação e vou começar a fazer a rotação assim, ó. E eu vou digitar, por exemplo, um ângulo de 90. Eu vou dar um Enter. Olha o que aconteceu. Ele rotacionou a janela em 90 graus, tá? Então, eu vou fazer mais uma vez para vocês verem, ó. Então, eu vou aproximar nesse daqui de cima, tá?
Um cliquezinho no maisinho aqui, ó, começo a deslocar e digito 90. Dou um Enter. Se você não quiser digitar, você pode até tentar fazer no olhômetro aqui, só que é importante você olhar lá na opção do ângulo aqui, ó, quando ele cair no ângulo reto, ó. Por exemplo, aqui não é um ângulo reto, né? O 90 seria. Então dá um cliquezinho e já está rotacionado. Vamos fazer a inserção dessa janela nesse vão, então é preciso o S de escalar, e nós vamos fazer a mesma situação. Nós vamos diminuir um pouquinho ela aqui, e nós vamos diminuir ela um pouquinho na altura. Reparem, pessoal, que como a janela tem pouca espessura, eles ficam muito juntinhos aqui, esses pontinhos, né? É muito importante seguir aquela lógica que eu falei para vocês, que é sempre de pegar do meio, tá? E tentem reparar se esse do meio, ó, ele vai estar bem conectado com o outro meio lá, tá? Então vou diminuir aqui também. Vou digitar a letra M de mover, pego no cantinho e vou aproximar aqui no cantinho. Rotaciono aqui, puxo a minha cena para cá, S de escalar, clico no meio, aponto aqui no cantinho, ó, bem certinho. Vou pegar aqui no meio, aponto aqui no cantinho, bem certinho. Com isso, está inserida a janela, tá? Qualquer erro que vocês cometam, tá? Vamos supor que aqui, ó, eu selecionei S e cliquei no da ponta, ó. O que ele vai fazer? Ele distorce a peça, né? Como que eu posso desfazer, pessoal? Dá um Ctrl Z, a tecla Ctrl mais o Z. Isso faz com que você volte à última ação, né? Então eu peguei aqui no meio, ó, bem certinho, apontei aqui no canto, peguei aqui no meio, bem certinho, apontei aqui no canto. Com isso, já estou com a abertura da janela pronta, com a abertura da porta pronta. Posso deletar esses aqui, não vou utilizar isso nesse projeto. E aqui, pessoal, a minha planta já está pronta, a planta 01, tá? Então, para esse primeiro exercício, nós vamos fazer somente essa situação no vídeo. No próximo exercício, a gente já vai aprimorar mais funções aí para que vocês possam trabalhar no SketchUp.